Olá, pessoal. Professor Danilo. Vou resolver alguns exercícios da Concesp, basicamente falando hoje sobre área e volume. Então, vamos começar aí a nossa resolução de exercício. O que eu fiz? Eu peguei 97 provas desta banca e fiz um apanhado sobre esses conteúdos. Vocês vão ver que o nível desses exercícios é um nível médio para baixo, nível fácil, podemos dizer assim, ok? Só que é bom para aquelas pessoas que fazem muito tempo, né, que não vê tal conteúdo, para poder relembrar algumas fórmulas, alguns métodos de resolução. Então, vamos começar. Uma caixa em forma de um paralelepípedo possui 3.000 litros de capacidade. Qual é a altura da caixa, se sua largura e comprimento são, respectivamente, 1,5 e 4 metros? Bom, então nós temos aqui, antes de mais nada, nós temos aqui um paralelepípedo. Então, um paralelepípedo, vou fazer aqui um paralelepípedo. Não estou preocupado com o detalhe, o desenho ficar bonitinho, não. Eu quero colocar aqui para vocês analisarem e recordar algumas coisinhas em relação a esse sólido. Então, aqui nós temos um paralelepípedo, nós temos as arestas. Então, vou chamar aqui A e a largura da base. B poderia falar que seria a altura do paralelepípedo. E o seu comprimento ou profundidade, C. O volume do paralelepípedo, ele é dado pelo produto dessas três arestas, A vezes B vezes C. Largura, altura, profundidade. Quando ele fala aqui 3.000 litros, aqui a gente tem um conflito de unidade. Por quê? Ora está trabalhando em metro e ora está trabalhando em litro. Uma está falando metro, unidade de comprimento, litro, volume. Porém, a gente, antes de jogar o volume, a gente tem que passar esse volume de litro para metro cúbico. Lembrando que 1 metro cúbico possui 1.000 litros. Obviamente, 3.000 litros, fazendo uma regrinha de 3 simples, multiplicando cruzado, corta 3 zeros com 3 zeros, obviamente isso daqui dá 3 metros cúbicos. Aí sim que eu jogo o volume como 3, para não dar conflito de unidade. Se eu trabalhar com o comprimento, medida de comprimento em metro, o seu volume, obviamente, tem que ser em metro cúbico, a sua área em metro quadrado, e assim por diante. Então, vou colocar lá, largura, 1,5. A altura é o meu Bzinho, e o comprimento ou profundidade desse paralelepípedo me deu como 4. Então, fica 3 é igual a 1,5 vezes 4, dá 6. Portanto, 3 dividido por 6 vai me dar meio metro, já que estamos trabalhando com todas as grandezas em metro. Temos a alternativa I de
elefante. Lembrando que essas questões que eu separei, dessas 97 provas, elas estão misturadas. Eu coloquei em todos os níveis, nível fundamental, médio e superior. Próxima questão, nós temos: qual é o volume de um paralelepípedo de 6 centímetros de comprimento? Então, a gente pode pensar que esses 6 centímetros seria o A, comprimento, 4 de largura, podemos falar que é o B, e 3 centímetros de altura. Então, posso chamar que é o C, sem problemas. Jogando na expressão já fornecida, o volume é dado pelo produto do comprimento pela largura pela altura. Então, nosso volume vai ser 6 vezes 4 vezes 3. Lembrando que é bastante cuidado com as unidades. Então, se todos estão em centímetro, o volume vai estar em centímetro cúbico. Caso alguma das unidades não esteja, por exemplo, vamos supor que essa altura não esteja em centímetro. Então, você tem que transformar essa altura 100 em centímetro para ficar com a mesma unidade e o volume ser obtido em centímetro cúbico. Então, nós temos aqui 6 vezes 4 dá 24, vezes 3. Então, nós temos aqui um volume de 72 centímetros cúbicos. Aqui são exercícios basicamente cobrando, então ficamos com a alternativa C de casa, cobrando apenas que você saiba calcular o volume de paralelepípedo, o volume A vezes B vezes C, só a formulazinha. Terceiro exercício, nós temos: as vagas de um estacionamento possuem dimensões 2 por 3 metros. Qual é a área dessas vagas? Então, nós temos aqui, basicamente, um retângulo. Nós temos aqui um retângulo. Vamos ver se ele vai consertar. Consertou. Nós temos aqui um retângulo, cujas dimensões 2 metros por 3 metros. Então, nós temos aqui um retângulo e ele está pedindo a área desse retângulo. Lembrando que o retângulo tem os lados paralelos e de mesmas dimensões, então 3 metros à esquerda também. Então, os lados opostos são paralelos e idênticos. Então, 2 metros embaixo, 2 metros em cima. E ele pede nada mais do que essa área aqui do retângulo, toda essa área do retângulo. E a área de um retângulo, muito tranquilo, é a base vezes a altura. Então, a minha base, pelo meu desenho, seria o 2 aqui, a base, e a altura 3. Então, nós temos base 2 vezes 3. A unidade de área, como é metro vezes metro, nós temos 6 metros quadrados. Nós vamos obter a alternativa B. São exercícios bem simples, como eu já tinha dito. Então, essa questão é de nível fundamental, porém, vocês vão ver que vai ter questão de nível médio cobrando exatamente a mesma coisa. Essa banca, com a análise aí dessas 97 questões, ela costuma
ela costuma repetir as questões. Só muda o contexto, mas o que vai pedir, o conteúdo, vocês vão ver que vão ter muita questão bem repetida. Mas eu coloquei aqui de propósito para você já ter uma noção do que essa banca aí vai pedir nos concursos. Questão número 4, nós temos. Vovó possui uma toalha retangular. Então, vamos fazer aqui um retângulo. Então, a toalha retangular. Então, vou vir aqui, vou fazer aqui um retângulo. Vamos ver se... Bom, de 2,60, então vou colocar aqui 2,60 por 1,30 ou 1,3 de largura. Essa daqui é a da vovó. É um retângulo. Já a mamãe possui uma toalha quadrada. Então, vou vir cá e vou colocar aqui um quadrado. Lembrando que um quadrado tem todos os lados paralelos e de mesma medida. Um quadrado. De 1,4 de lado. Então, todos os lados têm 1,4. Calcule a diferença entre os perímetros das toalhas da vovó e da mamãe. Então, nós temos, antes de mais nada, da vovó, os lados opostos 2,6 e 1,3 metros. E a da mamãe, todos os lados são iguais, por se tratar de um quadrado. O perímetro, geralmente o perímetro a gente representa por 2P, perímetro, onde o P é o semiperímetro, é a metade do perímetro. Então, o perímetro da vovó vai ser 1,3 mais 1,3 mais 2,6 mais 2,6. Então, ficou 1,6 mais 1,6, 2,6. 2,6 mais 2,6 mais 2,6. Vai me dar 7,8. Só um minuto. 7,8 metros. O perímetro da mamãe vai ser 1,4 vezes 4, né? Ou 1,4 mais 1,4 mais 1,4 mais 1,4. E vai me dar 5,6 metros. Só que ele pede a diferença entre os perímetros. Então, nós temos a diferença é o 7,8 menos o 5,6. Vai me dar 2,2 metros. Alternativa B de bola. Questão. Então, já resolvemos aí 4 questões com CESP, envolvendo basicamente cálculo de área, volume, perímetro. Depois a gente vai trabalhar com diagonal e assim por diante. Questão número 5. Nós temos assinar a alternativa que apresenta a figura expressa por escrito como menor perímetro, que é o menor perímetro. Então, temos que fazer um por um. Então, vamos lá. Fazer um espaço. Então, nós temos aqui, alternativa A, um pentágono. Pentágono
nós temos 5 lados. 5 lados. Se cada lado mede 12, o perímetro vai ser 5 vezes 12. Vai dar 60. Esse é o perímetro de um pentágono de lado 12. Então, todos os 5 lados têm medida 12, que dá um perímetro de 60. Agora, o próximo é um triângulo de lado 20. Então, um triângulo possui 3 lados. Então, o perímetro, que a gente representa por 2P, onde o P é o semiperímetro, então, 3 lados vezes 20, que é o valor de cada lado, que também me dá 60. Se um quadrado possui 4 lados, portanto, o semiperímetro vai ser 4 vezes 14,75. Então, 14 vezes 0,75, 14,75 vezes 4 vai me dar 59. Alternativa D, um retângulo. Lembrando que o retângulo ele possui 4 lados e nós temos os lados opostos são iguais. Então, o perímetro vai ser a base 15, então 15 mais 15, são os dois lados iguais e paralelos. E a altura é 14, então 14 mais 14. 30, 15 mais 15, 30, 14 mais 14, 28. 30 mais 28, 58. Por enquanto, está a alternativa D, a menor, o menor perímetro, que é o que ele está pedindo. E o retângulo na E também 4 lados. Então, o perímetro vai ser base 18. Então, é 18 mais 18, dois lados de medidas idênticas. E a altura é 12. 12 mais 12. São os dois lados de altura 12. 18 mais 18, 36. 12 mais 12, 24. 36 mais 24 dá 60. Como ele pede o menor, vamos ficar com a alternativa D de dado, que onde nós obtivemos o menor valor do perímetro. Então, a questão bem simples, onde ele pede, basicamente, você somar todos os lados da figura geométrica e saber que, por exemplo, um pentágono tem 5 lados, o triângulo 3, o quadrado 4, o retângulo também 4. Próxima questão número 6. Qual é o volume de uma piscina retangular de comprimento 22 metros, largura 17, profundidade 3,5? Então, vamos lá. Primeira coisa, a piscina, ela tem um formato de um paralelepípedo. Então, aqui você já teria que imaginar essa situação. A piscina tem o formato de um paralelepípedo. Bom, disse que o comprimento dela, 22 metros,
largura 17 metros e a profundidade dela 3,5. Então, nós temos que o volume é o comprimento vezes a largura vezes a profundidade. Também podemos dizer altura. Então, ficamos com 22 vezes 17 vezes 3,5. Então, nós vamos obter 22 vezes 17 vezes 3,5, 13, 0, 1.300, 22 vezes 17 vezes 3 é 3,5, 1.309 unidade. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico, 1.309. Ficamos com a alternativa D de dado.